Muito se tem falado sobre as 7 bilhões de pessoas que agora habitam o mundo. Você já parou para pensar no impacto que uma quantidade tão grande de pessoas sofre em cima do nosso planeta? Será que todas as pessoas terão alimento, terão como viver, terão boa qualidade do ar, água e clima? As cidades sofrem uma pressão enorme, pois é onde aumentam o número de pessoas nascidas ali ou vindas do interior, e onde faltam moradias, empregos e saneamentos. Afinal, somos 7 bilhões. E ocupamos o mesmo planeta. Temos que viver nos 30% de terra que existe em um lugar onde a maior parte é água. Nessa terra, o homem trabalha, come, caminha e vive, e além de consumir. E como o homem consome? A moradia é um conceito que vem acompanhado de escolas, hospitais, lugares de convivência. Não é apenas um teto para morar. É um conjunto de serviços e infraestrutura que uma pessoa necessita para viver bem. E viver bem, nos tempos atuais, é para poucos. As perspectivas do crescimento da população devem sim ser vistas como um sucesso para a humanidade. Isto mostra que se vive mais, com melhor qualidade, mas a grande questão é que nem todos são beneficiados com esse avanço. Há um abismo que separa as oportunidades entre os países e dentro deles. Nos mais diversos pontos de oportunidades entre homens e mulheres. O desafio que temos que encarar agora é a promoção da igualdade, no lugar de reforçar as desigualdades. Até o que nós falamos sempre aqui, o consumo excessivo, ele também é desigual. Ele é um dos responsáveis por ter colocado a humanidade em lado oposto ao da natureza, já que consumimos 50% a mais do que o planeta é capaz de renovar. Isto é inevitável. Todo ato de consumo causa impacto positivo e impacto negativo sobre a natureza, sobre a sociedade e sobre a economia. Por isso, precisamos mudar nossa forma de viver, consumir diferente, sem desperdícios, ampliando assim os impactos positivos e reduzindo cada vez mais os impactos negativos. Esse é o consumo consciente que pregamos aqui. Consumir de um jeito diferente, considerar a preocupação com o bem-estar da humanidade, a responsabilidade em relação à conservação da natureza e as relações sociais e a construção de uma economia sólida e sustentável. Há décadas, nossos valores são moldados pela compra. Comprar coisas nos faz feliz e estimula cada vez mais a produção. Mas o custo que pagamos é muito mais alto que o preço das coisas que compramos. Pagamos pela destruição de recursos e pelo acúmulo de dejetos, inclusive dos gases do efeito que trazem as mudanças climáticas. A economia verde é sim um caminho possível. Muitos desses produtos verdes ainda são caros, mas qualquer um pode inovar reutilizando o que tem em casa, ou então trocando com os amigos. É uma forma mais barata de reduzir o desperdício de recursos naturais e a produção de dejetos nocivos. Não adianta pensar nem acreditar em uma mudança radical e imediata. Precisaria que a humanidade fosse extinta e nascessem os habitantes de um novo mundo. Mas podemos sim parar de definir o consumo crescente como o caminho da felicidade. O caminho da felicidade pode ser muito mais simples do que a gente imagina. E quem acha que o número de 7 bilhões deve incitar a redução de crescimento populacional se engana. Afinal, você já parou para pensar que quanto menores as famílias, mais elas consomem? Tente conversar com seus avós, que tinham vários filhos, com isso vários irmãos, como era comum no tempo deles. Uma roupa vestia a vários irmãos até ser descartada, velhinha, usada, reaproveitada. E assim era com tudo. E hoje, quanto menor a família, mais bens de consumo eles têm. Pense nisso. Pense de uma forma diferente. Vamos viver de uma maneira sustentável, mesmo com esses 7 bilhões de pessoas.